dia a todos. Em tempos difíceis como esse, né, como o Edson bem falou, a gente precisa de um referencial técnico, a gente precisa de informação, a gente precisa de análises, né, para a gente se apoiar e tomar decisões. Então, é isso que a gente trouxe aqui hoje. Eu vou mostrar apenas, né, o contexto aí do conteúdo que vai ser abordado, para a gente ter ideia, né, do contexto em que está inserido esse conteúdo sobre reajuste e competição, né? Eu quero mostrar primeiro uma visão um pouco mais ampla do que nós temos. Então, apenas é sempre bom lembrar o papel do IES, um papel técnico. O IES ele é agente promotor da sustentabilidade do setor, pela produção de estudos, estatísticas, né? Para que se tenha melhores condições de tomar decisões e assim a gente consiga, de fato, melhorar o setor. Vamos dar um panorama, primeiro, desse setor de uma forma um pouco mais global. O que nós temos, o que é mais importante? Né? O mais importante sempre os beneficiários, os consumidores, né? Os usuários, né? Os participantes, né? Há vários nomes para eles, mas as pessoas que são cobertas pelos planos de saúde. Nós colocamos elas sempre lá em cima, né? Nós temos essa visão. E olhando mas precisamos ter uma ideia do todo, né? Os beneficiários consomem serviços em hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, contratam operadoras de plano de saúde, né, que usam esse dinheiro, organizam esse dinheiro em nome do beneficiário, né, e contratam prestadores de serviço, né? A ANS regula os beneficiários e operadores de plano de saúde, mas, claro, também tem, pela Lei 9661, a prerrogativa de solicitar informações dos prestadores de serviço, né? Isso também está. Mas a regulação é quase toda da ANS, é apenas na relação beneficiário e operadoras de plano de saúde. Mas não podemos esquecer do que vem antes. Nós temos a indústria de medicamentos, equipamentos, materiais de saúde, né? Temos que ter um foco muito grande na questão das órteses e próteses e materiais especiais, porque elas são uma parte significante do gasto total das operadoras. E não podemos esquecer também que tudo isso chega nos prestadores de serviço via distribuidores. Então, esse é o mapa do setor, né? E na hora que a gente fala começa a estudar a inflação médica, a pressão de custo, aquilo que vai depois virar um reajuste na mensalidade do plano de saúde, a gente não pode esquecer desse todo, porque começa a aumentar lá no início da cadeia, né? Depois os distribuidores, depois nos hospitais, os prestadores de serviço, e depois sim chega no beneficiário. Não faz sentido regular ou apenas tentar estancar essa pressão de custo que vem desde o início apenas aqui na ponta. Temos que ter uma visão do todo. E é isso que nós vamos abordar aqui hoje. É nesse contexto que a discussão está colocada. E aí nós olhamos com mais cuidado a nossa inflação médica, o índice VCMH, a linha amarela é a inflação médica, aqui embaixo a variação do IPCA. Olha, notamos que tem há pelo menos 3 anos o índice de variação do custo médico hospitalar tem estado num patamar ali na casa entre 15% e 18% há 3 anos. 15% durante 3 anos dá mais de 50% de aumento de variação de custo. Essa é a pressão que chega. Aí existe um mito na cabeça de muitas pessoas, eu gostaria de fazer um exercício aqui científico, né, de refutar esse mito, a hipótese de que as operadoras seriam meros repassadores desse custo, ela pega e passa esse custo para frente, para os consumidores. Bom, vamos usar o método científico de Karl Popper e vamos colocar essa hipótese. A hipótese é as operadoras são meras repassadoras de custo. Bom, para refutar essa hipótese, nós olhamos que a sinistralidade das operadoras, as receitas no ano passado foram 124 bilhões, as despesas assistenciais foram de 105 bilhões, com as outras despesas, 18 bilhões. Empatou, deu 0. Então, se elas fossem meras repassadoras de custo, elas não teriam margem 0, né? Elas teriam uma margem muito, né, a margem que elas gostariam de ter. Tá? Então, essa hipótese está, né, cientificamente refutada. Então, se elas não são meras repassadoras de custo e tem essa pressão de custo enorme, como que nós resolvemos esse problema?
Pelo visto, não é pelo represamento dos reajustes. Nós temos que olhar, e é isso que nós olhamos, é isso que nós estudamos. Temos vários estudos sobre isso. Olhamos, de onde que está vindo a maior parte dessa inflação médica? Olha, vamos pegar as despesas assistenciais, como que é a composição delas? Metade ali é internação, né? E a gente começa a olhar, claro, e a gente tem visto, em pelo menos 3 estudos diferentes, com 3 bases de dados diferentes, em períodos de pelo menos 5 anos, que a maior parte do aumento vem ali de internações. Aí a gente olha ali com um pouco mais de cuidado e vê por que a internação está aumentando de valor. As pessoas estão se internando mais, é por isso? O que está acontecendo? Não, elas não estão se internando mais. A gente olha num período de 5 anos, entre 2008 e 2013, a taxa de internação praticamente não mudou, de 13,4 para 13,3, não mudou. O que mudou, e muito, o que aumentou em quase 100%, no período aí de 2008 a 2013, foi o valor médio da internação, né? Enquanto que, nesse período, né, uma variação de quase 100%, enquanto que, no mesmo período, o IPCA acumulado foi de 32,2%. Né? E aí vem a pergunta, por que o valor médio da internação tem aumentado tanto? Né? E a gente consegue ver que metade da fatura, metade da conta de internações é composta, muitas vezes, de materiais e medicamentos, né? E que também tem aumentado muito. Então, a gente olha lá, né? Aumento de custos de materiais e medicamentos são 53,1% do gasto hospitalar da operadora. Então, metade do gasto da internação é com MATMED. Isso faz sentido e tem aumentado muito. Esses componentes têm aumentado muito acima da inflação. Em outras bases de dados, nós detectamos a mesma coisa. MATMED, uma outra base de dados com 1,5 milhão de beneficiários, 40% da conta hospitalar é de materiais e medicamentos. E aí fica a pergunta, por que aqui no Brasil a gente tem esse tipo de situação? O que nós temos diferente de outros países? Né? É claro que em vários países nós já fizemos estudos sobre isso, já mostramos a inflação médica muito acima da inflação geral, mas não como tem acontecido recentemente no Brasil. O que provoca isso? Que nós temos de diferente? Temos o quê? Principalmente, vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos, em 1990, gastava 9% do seu PIB com saúde, o que já é muito. Hoje é 17,8%. Né? Metade desse aumento vem de incorporação tecnológica. Tá? Os Estados Unidos gasta, desde 2013, 2,9 trilhões por ano com saúde. Boa parte disso veio da incorporação tecnológica. Né? Na maioria dos outros países da OCDE, nós temos um processo de análise, né, de custo-benefício de como essas tecnologias, tratamentos, novos medicamentos, equipamentos, eles são incorporados na cadeia de saúde, né, com critérios, né, de custo e benefício. Isso precisa ser feito aqui também, porque isso gera uma pressão de custo, isso nós precisamos olhar. Como essas novas tecnologias entram e como elas são incorporadas na cadeia de saúde. E não só isso, porque quando chega lá, quando esses insumos, né, e eles chegam lá na relação entre os prestadores de serviços e operadoras, nós encontramos uma coisa muito diferente no Brasil também. O que é mais prevalente aqui no Brasil é a metodologia de pagamento de conta aberta, o fee for service, sendo que isso, claro, em vários países também tem, mas não são para todos os casos. Há mais de 3 décadas, o mundo aí desenvolvido, os principais sistemas de saúde, utilizam métodos de pagamentos diferentes, pagamentos por performance, pagamentos por grupos diagnósticos, pagamentos globais. Né? Então, gera-se, claro, com esses outros tipos de pagamento, incentivos econômicos corretos para que os prestadores de serviço não passem, como é o caso aqui no Brasil, ganhar em cima de materiais e medicamentos. Né? Isso é uma distorção. Não cabe aqui a discussão de como nós chegamos, né, nessa distorção. Estamos preocupados em identificar os principais problemas dessa cadeia como um todo e apontar soluções. E apontar também aquilo que não funciona, que é o exemplo da regulação de preço, que vai ser muito bem explicada aí pelos nossos palestrantes. Então, gostaria de agradecer. Muito obrigado e bom evento a todos.